Olá, turma, tudo bem? É um prazer estar com vocês aqui novamente. Nesse vídeo, eu vou estar passando para vocês algumas dicas de como fazer a estrutura do recurso de apelação. Para fins de exame de ordem, é a peça mais cobrada na segunda fase em direito penal. Inclusive, foi a peça cobrada na última segunda fase, no exame 33, que foi o exame que eu prestei. Então, fiquem comigo até o final do vídeo. É um vídeo um pouco extenso, porque hoje nós vamos fazer a leitura da peça, identificar as teses e fazer a estrutura, né, do recurso de apelação. Então, se o vídeo ficar um pouco extenso, peço perdão, mas fiquem comigo até o final. Tenho certeza que esse vídeo será de grande valia para vocês. Essa atividade é mais uma atividade da monitoria acadêmica sob orientação da professora Luana de Miranda Santos. Vamos lá, então? Pessoal, nós temos aqui um caso prático. Eu peguei esse caso prático do exame 30 da OAB, né, da segunda fase, e nós vamos fazer a leitura, mas o certo, quando vocês forem fazer a segunda fase do exame de ordem, é fazer a leitura bem detalhada a primeira vez da peça prática, e depois você vai fazendo a leitura novamente, identificando as teses, tá? E sempre sublinhando, circulando, para que você tenha a maior efetividade na sua peça, né? Você vai identificar as teses e vai construir os argumentos fáticos e jurídicos. Então, eu vou, como o nosso tempo é pouco, eu vou fazer a leitura e nós já vamos destacando as teses que nós formos encontrando, beleza? Então, olha só, Carlos, primário de bons antecedentes, vamos deixar isso aqui marcadinho, porque é importante na hora que a gente for falar sobre a dosimetria da pena, né? Ele é primário de bons antecedentes, então ele não tem, né, uma sentença condenatória penal transitada em julgado apta a gerar reincidência ou maus antecedentes, né? Então, ele está belezinha aqui. 45 anos, foi denunciado como incurso nas sanções penais dos artigos 302 da Lei 9.503 de 97 por duas vezes, e o artigo 303 do mesmo diploma legal. Pessoal, todas as vezes que vocês se depararem com o artigo, você tem que fazer a leitura obrigatória desse artigo, tá? Então, o artigo 302 e o 303 da Lei 9.503 de 97 é lá do Código de Trânsito Brasileiro. Então, você viu que tem esse artigo, você tem que fazer a leitura obrigatória e ler com bastante calma, do caput, todos os parágrafos, incisos que tiver, faça uma leitura bem aprofundada. O artigo 302 é homicídio culposo, isso quando a gente está falando em legislação de trânsito, está lá no CTB. E o 303 é lesão corporal culposa. Então, homicídio culposo e lesão corporal culposa. Todos eles em concurso material. Pessoal, apareceu aí concurso material, concurso formal, fique atento, porque é bem capaz de ter uma pegadinha aí, uma tese. Então, nós vamos pegar aqui, vamos deixar esse concurso material em destaque, porque a gente tem que lembrar, né, a diferença do concurso material e do concurso formal. Então, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Porque, de acordo com a denúncia, no dia 8 de julho de 2017, informação importantíssima, isso aqui foi quando aconteceu o fato, né, fato típico, em São Gonçalo, Rio de Janeiro, na direção de veículo automotor, com imprudência em razão do excesso de velocidade, colidiu com o veículo que estavam Júlio e Mário, este com 9 anos, então Mário, causando lesões que foram a causa eficiente da morte de ambos. Consta ainda na inicial acusatória que, em decorrência da mesma colisão, ficou lesionado Pedro, que passava pelo local com sua bicicleta e foi atingido pelo veículo em alta velocidade de Carlos. Então, vejam só, com uma única ação, né, Carlos produziu esses três resultados. Já conseguiram ver aí qual que é a primeira tese que nós temos? É afastar o concurso material, porque ele, com uma única ação, ele produziu três resultados. Ele produziu duas mortes, né, dois homicídios culposos e uma lesão corporal culposa. Então, uma única ação. Fiquem atentos, porque nós vamos ter que rebater isso daqui, caso o juiz condene, né, Carlos, em cima do concurso material. Vamos lendo, então.
As mortes de Júlio e Mário foram atestadas por auto de exame cadavérico. Beleza, né? Imprescindível que faça o exame de laudo cadavérico. Enquanto Pedro foi atendido em um hospital público, de onde se retirou, sem ser notado, razão pelo qual foi elaborado laudo indireto, né, de corpo de delito, com base no boletim de atendimento médico. Agora, olha a informação importantíssima. Nós temos aqui que Pedro, ele foi vítima de uma lesão corporal culposa, né? E aí, olha só o que o enunciado está falando aqui para nós. Pedro nunca compareceu em sede policial para narrar o ocorrido e nem no Instituto Médico Legal, apesar de testemunhas presenciais confirmarem as lesões sofridas. Então, vamos pegar aqui e deixar isso daqui destacado também, porque nós temos o seguinte, pessoal, tem um artigo no Código de Trânsito Brasileiro, que eu não me lembro agora, que ele fala que se aplica a Lei 9.099 de 95, né? A Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais. E lá na Lei 9.099 de 95, tem um artigo que fala que as lesões corporais culposas são ações penais condicionadas à representação. Então, peraí, se Pedro ele não apresentou, ele não teve a representação, e a gente tem um outro fato aqui que não tem o laudo, o corpo de delito, né? Então, nós já temos aqui uma tese bem importantinha que a gente vai deixar marcado. No curso da instrução, foram ouvidas testemunhas presenciais, não sendo Pedro localizado. Olha aqui de novo, gente, nós não temos a representação do Pedro, né? Pedro foi vítima de uma lesão corporal culposa, ele não representou lá na fase de inquérito e nem aqui. Então, vamos lendo. Em seu interrogatório, Carlos negou estar em excesso de velocidade, esclarecendo que perdeu o controle do carro em razão de um buraco existente na pista. Foi acostado exame pericial realizado nos automóveis e no local, concluindo que realmente não houve excesso de velocidade por parte de Carlos e que havia o buraco mencionado na pista. O exame pericial, todavia, apontou que possivelmente haveria imperícia. E olha só, lá na denúncia do Ministério Público, ele diz para nós que era por imprudência. Então, o laudo falou, não, imprudência não, imperícia, né? De Carlos, na condução de automóvel, o que poderia ter contribuído para o resultado. Então, vamos lendo ainda. Após manifestação das partes, o juiz, em atuação perante a terceira vara criminal da comarca de São Gonçalo, Rio de Janeiro, informação importantíssima, porque é aqui onde que o processo está correndo, na terceira vara criminal da comarca de São Gonçalo, em 10 de julho de 2019, então o crime foi cometido lá em 2017, lembra? Então aqui vamos deixar essa informação também destacada, é importante. Julgou totalmente procedente a pretensão punitiva do Estado e, apesar de afastar o excesso de velocidade, afirmou ser necessária a condenação de Carlos em razão da imperícia do réu, conforme mencionado no exame pericial. Opa, olha outra tese aqui, ó. A denúncia, ela descreveu que foi imprudência, né? E o juiz está condenando em base na imperícia, né? Que foi identificada no laudo pericial. Pessoal, nós temos uma violação aqui ao princípio da correlação. O juiz, ele tem que estar, né, a decisão condenatória do juiz tem que estar atrelada com a denúncia. Então, se o Ministério Público não pediu a condenação com base na imperícia, o juiz ele não pode, porque viola o princípio da correlação. Então, olha outra informação importantíssima para a gente aqui, ó. Não pode, juiz, né? A denúncia não está descrevendo imperícia. A denúncia está descrevendo imprudência. Houve imprudência? Não, o laudo mencionou aí que foi imperícia. Então, vamos lá. Então, condenou. Agora, vamos para a dosimetria da pena. E aqui, gente, é onde estão nossas teses subsidiárias. A gente tem que ver bem com calma, porque sempre vai ter alguma coisinha aqui que a gente vai ter que rebater. A gente vai ter que apelar. No momento da dosimetria, fixou a pena base em cada um dos crimes no mínimo legal. Primeira fase da dosimetria, a fixação, né, da pena base no mínimo legal. Fixou ali, ó, belezinha, tá de boa pra gente. Com relação à vítima, Mário, que era menor de idade, tinha 9 anos,
Na segunda fase, na fase das agravantes e das atenuantes, reconheceu a agravante prevista no artigo 61, inciso 2, a linha H do Código Penal, pelo fato de ser criança, aumentando a pena base em 3 meses. Espera aí, gente. Ele sabia que a criança estava dentro do carro? Gente, um agravante, né? Isso aqui nós vamos estar diante de sob pena de responsabilização objetiva. Então, vamos deixar isso aqui marcadinho também, porque ele não sabia que tinha criança lá dentro. E outra, é um crime culposo. Será que as agravantes, elas incidem em crimes culposos? Então, vamos deixar isso aqui também destacado. Não havia causa de aumento e diminuição, terceira fase da dosimetria da pena. Reconhecido o concurso material. Olha a informação importantíssima. O juiz condenou com base no concurso material. O que é o concurso material? Quando a agente, mediante 2 ou mais ações, comete vários crimes. Gente, ele não fez 2 ações, foi uma única ação. Uma única ação, ele causou 3 resultados: a morte de 2 pessoas e a lesão corporal de outra. O juiz pode fazer o concurso material a gente tem a soma das penas. Aqui não, gente, foi uma única ação. O que nós temos que fazer, então? Adotar o critério da exasperação. Pega aquele crime que tem a maior pena e exaspera. Então, juiz, concurso material, não, meu caro. Vamos lendo, então. A pena ficou acomodada em 4 anos e 9 meses de detenção. Olha só, não é crimes punidos com reclusão, detenção. Não houve substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão do quanto final. Gente, parece que o magistrado aqui não se atentou que nos crimes culposos, se extrapolar 4 anos, não temos problema, né? Crimes culposos, nós não temos aqui essa definição. Passou de 4 anos, não pode aplicar PRD. Vamos ver, tem um artigo que fala sobre isso. Vamos terminando. Nos termos do artigo 44, inciso 1 do Código Penal, sendo fixado o regime inicial fechado, meu Deus do céu, crimes punidos com detenção. O juiz já está aplicando regime fechado? Pode, juiz, tem que apelar contra isso também. Então, vamos deixar aqui, ó. Aqui nós temos que não houve a substituição da pena restritiva de liberdade por restritivo de direito em razão do quanto final, não se aplica, crime culposo. E aqui, olha só, o juiz fixou o regime fechado, com fundamento na gravidade em concreto da conduta. Crime punido com detenção, a gente não pode aplicar o regime fechado, tá? A defesa técnica de Carlos, o Ministério Público foi intimado e manteve-se inerte. Claro, o Ministério Público achou ótimo isso aqui, um tanto de aberração aqui, e ele ficou, opa, vamos ficar quietinho, né? Que o trem ficou bom. E a defesa técnica de Carlos foi intimada no dia 18 de setembro de 2019, quarta-feira, para adoção de medidas cabíveis. Considerando apenas as informações narradas na condição de advogado de Carlos, redige a peça jurídica cabível, diferente de habeas corpus e embargo de declaração, apresentando todas as teses jurídicas pertinentes. A peça deverá ser datada no último dia de prazo de interposição, considerando que de segunda a sexta-feira são dias úteis em todos os locais do país. E aí, pessoal, qual é o recurso cabível contra essa decisão do magistrado? Nós temos uma sentença. E aí, agora você vai prestar bastante atenção aqui comigo e vai largar o celular, porque o recurso cabível contra a sentença é o recurso de apelação, tá? Então, teve sentença, apelação, certinho? E aí tem outros casos também que nós temos que são possíveis de ter o recurso de apelação, e vocês vão fazer a leitura lá do artigo 593 do Código de Processo Penal, beleza? Mas aqui teve sentença, não foi favorável para o réu, vamos apelar? Vamos, né? A apelação é o recurso da vez. Aqui é importante a gente destacar a data também, porque nós temos um prazo, né? A defesa técnica, quando ela é intimada, né, da sentença, nós temos aí um prazo para fazer a interposição do recurso, beleza? Então, a gente tem que destacar a data e daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre ela também. Vamos fazer uma breve revisãozinha aqui de apelação, vocês já viram, né, a parte teórica, mas a gente vai fazer aqui uma breve revisãozinha antes de irmos para a estrutura da peça. Bem,
O recurso de apelação, ele é uma peça bipartida, ou seja, ela consiste de duas peças, né? Você tem a peça de interposição, que você vai interpor o recurso no juízo ACO, ou seja, aquele juiz de primeiro grau que proferiu a decisão, né, a sentença, e aí você tem a peça de razões, que é aquela endereçada para o juízo ad quem, né? E quem que é o juiz ad quem? É o Tribunal de Justiça, se for um crime que corre no procedimento comum, e se for lá no juizado, né? Se for no juizado especial criminal, é para as turmas recursais. Beleza? Como identificar? Identificar, gente, é só ver se está falando sentença. Lá no enunciado falou que o juiz julgou totalmente procedente. Então, se ele julgou totalmente procedente, ele está dando o quê? Uma sentença, né? E aí, o conteúdo. O conteúdo é quase igual ao conteúdo que a gente trabalhou lá em memoriais. A diferença é que memoriais é antes da sentença e a apelação é depois da sentença. Mas nós temos que procurar preliminares, ou seja, procurar lá algumas informações que vão levar à nulidade do processo ou da extinção de punibilidade. Nesse caso, a gente tem, né, uma extinção da punibilidade. E vamos procurar o mérito. E o mérito nós vamos usar o artigo 386 do CPP para a gente identificar causas que excluem a materialidade, a autoria, a tipicidade, a ilicitude, a culpabilidade e a subsidiariedade. E aí nós vamos usar o artigo 59, igual nós fizemos lá com o recurso, com memoriais. Perdão, gente, memoriais não é recurso, tá? É peça autônoma. Base legal, artigo 593, inciso 1 do Código de Processo Penal, que quando nós temos sentença, tá? E aí nós temos também contradecisões do Tribunal do Júri, né, que não vai ser o caso que nós vamos falar aqui. Prazo para interposição, cuidado, se for procedimento comum, nós temos o prazo de 5 dias para interposição, que são contados a partir da intimação. Agora, gente, tome muito cuidado, porque nós também temos apelação lá no juizado especial criminal. E lá no juizado especial criminal não são 5 dias, são 10, tá? Então, tomem cuidado, porque se o crime tiver correndo no GCRIM, nós temos aí um prazo de 10 dias. Procedimento comum, 5 dias. Os pedidos. Pedidos é um que você não pode esquecer jamais, senão você vai tomar um ferro. Mas você vai tomar um ferro que você vai perder o caminho de casa. Por quê? Como você está fazendo um recurso de apelação, você quer a reforma da decisão de primeiro grau. Então, você tem que colocar duas palavrinhas, né? Importantíssimas, no momento dos pedidos. Você tem que pedir o conhecimento do recurso e o seu provimento, tá? Essas duas palavrinhas são importantíssimas. Que seja o recurso conhecido e provido a fim de reforma da decisão para. Aí vai colocando os pedidos que nós formulamos na peça. Belezinha? Vamos fazer a estrutura aqui então, pessoal? E aí nós vamos falar sobre a data também. Bem, a primeira coisa, nós vamos fazer aqui a peça de interposição. Eu tenho que comunicar ao juiz que eu vou apelar dessa sentença, né? O processo estava correndo na terceira vara criminal da comarca de São Gonçalo, então um endereçamento, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da terceira vara criminal da comarca de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Bruno, se não falar qual é a vara, você vai colocar 3 pontinhos no lugar desse terceiro. Como o enunciado disse, você coloca, beleza? Processo, número, não falou o número do processo, 3 pontinhos. E aí nós vamos fazer a qualificação do Carlos. Só porque Carlos já foi qualificado lá na denúncia. Então, vamos ficar assim, ó, o preâmbulo. Carlos, já qualificado nos autos, por meio de seu procurador infraassinado, conforme procuração em anexo, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência. E olha só, cuidado, ó, olha só o verbo que nós usamos para recurso, interpor, tá? O presente recurso de apelação com base no artigo 593, inciso 1 do Código de Processo Penal. Show? E aí vai continuando. Assim, requer que seja recebido e processado o recurso, já com as razões inclusas
Para fins de exame de ordem, gente, a gente não interpõe e volta na outra semana para apresentar razões, não, tá? Você já interpõe e já apresenta as razões, beleza? Então, já com as razões inclusas, remetendo os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de onde? São Gonçalo está no estado de Rio de Janeiro, então eu vou remeter para o segundo grau, vou remeter para o TJRG, né? Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Nestes termos, pede deferimento, local, 3 pontinhos, e agora a data, né? 23 de setembro de 2019. Vamos voltar lá no enunciado para a gente ver quando foi feita a intimação? A intimação foi feita no dia 18 de setembro, nós já sabemos que são 5 dias, né? Vamos lembrar que os prazos no processo penal são contínuos e peremptórios, né? Eles não param de contar em feriado, eles não param de contar em final de semana, mas a gente tem algumas regrinhas aí, né? Pessoal, quando nós temos a intimação, o prazo ele é contado no dia seguinte, no próximo dia útil seguinte à intimação. Então, nós vamos começar a contar o prazo na quinta-feira, né? Então, dia 18 foi quarta-feira, a gente vai começar dia 19, quinta-feira, dia 20, sexta-feira, 21, sábado, 22, domingo, 23, 5 dias, segunda-feira. Então, caiu numa segunda-feira, é dia útil em todo o país, belezinha, né? Show de bola. Então, 5 dias aí, a partir da intimação, nós temos que datar a nossa peça de interposição no dia 23 de setembro de 2019. Advogado, 3 pontinhos, OAB, 3 pontinhos. Eu sei que sua peça vai ficar ótima, mas não assina. Ainda não, espera você ser aprovado para depois você assinar. Essa daqui é a peça de interposição, a gente faz ela no juízo ACO, né? E aí, vamos apresentar as razões para o juízo ADQUEM, que no caso é o Tribunal de Justiça do Estado de Rio de Janeiro. Peça de razões. Então, vamos fazer a qualificação, né? Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Apelante, Carlos. Apelado, Ministério Público. Processo número, 3 pontinhos. E olha só, o seu examinador ele tem que saber o que você está fazendo. Então, você tem que colocar na peça de razões essa frase aqui, ó. Razões de recurso de apelação. Tome muito cuidado, porque às vezes você não vai interpor, você vai contrarrazoar, né? E aí não fica assim, razões de contrarrazão de apelação. Vixe, Maria, você vai levar um ferro, né? Porque não é, né? Se você é intimado para contrarrazoar, você vai apresentar contrarrazões de recurso de apelação. Aqui a gente está interpondo, então a gente interpôs e agora vai apresentar razões de recurso de apelação. Faz a saudação, né, ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, colendo a Câmara Criminal. Se fosse para o Juizado Especial Criminal, a saudação seria para as turmas recursais eméritos julgadores. E aí, Bruno, como fica a estrutura? Gente, estrutura idêntica à peça memoriais. Fatos, direito, pedidos, tá? É idêntico. O que vai mudar é a questão dos pedidos, tá? Que a gente vai ver, porque aqui a gente tem sentença, a gente vai reformar a sentença. Os fatos, muito sucinto, isso aqui não pontua. Claro que quando você for fazer, né, um caso verídico, você vai fazer sua peça bem bacaninha. Então, olha só, 3 parágrafos suficiente. O réu foi denunciado pela prática do delito no artigo 302 por 2 vezes e artigo 303 da Lei 9.503 de 97, na forma do artigo 69 do Código Penal, concurso material. Foram ouvidas as testemunhas de acusação, interrogado o réu, a vítima Pedro não foi localizada para ser ouvida e muito menos para apresentar representação. O juiz proferiu a sentença condenando o réu à pena privativa de liberdade de 4 anos e 9 meses. E aqui, se quisesse até colocar o regime carcerário fechado, estava de boa. Pronto, os fatos. Gente, não precisa mais do que isso. Não precisa ficar amassando barro, tá? Agora é a parte que te aprova se for em exame de ordem, que é o direito. Aqui você tem que formular todas as teses que nós encontramos quando a gente fez a marcação lá no enunciado. Então, o primeiro, gente, nós temos aqui uma preliminar importantíssima, a extinção da punibilidade do Carlos. Por quê, Bruno? Vocês lembram que nós falamos sobre aquela vítima, o Pedro? Era lesão corporal culposa, a gente precisa de representação, né? O Pedro não representou,
né? Não tem nada falando que ele representou, inclusive ele não foi nem encontrado. O crime foi cometido em 2017, Pedro tinha ciência de quem que era o autor do crime, e a sentença foi em 2019. Gente, não passou já de 6 meses? Então, aqui, ó, em relação a Pedro, nós já temos a extinção da punibilidade, né? Então, olha só, pega a informação do enunciado para quebrar o gelo e depois você faz a fundamentação jurídica. A gente pega a informação do próprio enunciado resumido, coloca, e aí você já vai pensando qual vai ser a sua fundamentação jurídica e depois apresenta a base legal. Olha só como que ficou. O réu foi condenado por ter praticado lesão corporal culposa na direção de veículo automotor contra a vítima Pedro. Pronto, tirei isso aqui denunciado. Agora eu vou usar essa palavrinha todavia, e eu uso bastante, que foi algo que eu aprendi no meu cursinho de segunda fase, com o professor Nidal, que é sensacional, gente. Isso aqui você coloca o todavia ou entretanto e mete bala, né? Não literalmente. Todavia, a vítima Pedro não realizou o exame de corpo de delito e não compareceu em sede policial, lá na fase de inquérito, para narrar o ocorrido inexistindo manifestação quanto à representação. Isso aqui era indispensável para a propositura da ação, né, da denúncia. Então, gente, se não teve representação, não poderia o nosso réu, né, o nosso Jaguarinha, ser condenado, porque essa parte aqui era condição indispensável para o oferecimento da denúncia. E aí você faz a fundamentação jurídica, isso aqui que nós estamos fazendo é a fundamentação jurídica, e já apresenta o embasamento legal. Condição indispensável para o oferecimento da denúncia por parte do Ministério Público, conforme prevê o artigo 88 da Lei 9.099 de 95, a Lei dos Juizados Especiais Criminais, e artigo 291, parágrafo 1º da Lei 9.503 de 97, que prevê que esses casos, né, podem ser aplicados à Lei dos Juizados Especiais Criminais. Aí fez a fundamentação jurídica, já faz a formulação do pedido na própria tese, né? Assim como houve a decadência do direito de representação, gente, já passou quase 2 anos, né? Já que foram passados mais de 6 meses desde a autoria do fato, incidiu a extinção da punibilidade de Carlos no que tange ao delito de lesão corporal culposa na condução de veículo automotor, com base no artigo 107, inciso 4º do Código Penal ou artigo 38 do Código de Processo Penal. Fechou. Já usamos aqui a nossa primeira tese, e aí a gente pode colocar ela como preliminar, tá bom? Agora vamos para as outras teses, né? Vamos pegar aqui uma tese de mérito, porque a denúncia descrevia os fatos e pedia a condenação com base na imprudência. O juiz viu que não teve imprudência, né? O laudo foi bem claro nesse sentido, e ele condenou em razão da imperícia. Aqui nós temos a violação do princípio da correlação. Então, é uma tese de mérito que nós vamos usar aqui. Olha só. O juiz, apesar de afastar o excesso de velocidade, afirmou ser necessária a condenação de Carlos em razão da imperícia, conforme mencionado no exame pericial. Ponto. Tiramos do enunciado. Agora, olha só de novo. Todavia, o magistrado não poderia ter condenado o réu em razão da imperícia, pois o Ministério Público não narrou na denúncia este fato. O juiz tem que estar adstrito aos termos da denúncia. E aqui viola o quê? Princípio da correlação. E a gente ainda poderia falar mais ainda, porque não teve corpo de delito num crime de lesão corporal. Olha só, de outro lado, foi acossado o exame pericial realizado nos automóveis e no local, concluindo que realmente não houve excesso de velocidade por parte de Carlos e que havia o buraco mencionado na pista. Assim como não houve comprovação da imprudência, o laudo não foi claro, né? Não atestou que houve imprudência, conforme estava descrito na denúncia, nem do excesso de velocidade, pugna-se pela absolvição de Carlos com base no artigo 386, inciso 7º do Código de Processo Penal, quando não tem provas suficientes, né? E aí agora a gente vai para as teses subsidiárias. A gente teve uma preliminar, tivemos uma tese de absolvição, que é a tese de mérito, e agora a gente vai para a subsidiariedade. Nas teses subsidiárias, a gente usa o artigo 59 do Código Penal, e aí a gente vai fazendo um checklist, ver a dosimetria da pena, e aí a dosimetria da pena tem que ver primeira, segunda, terceira fase. O que importa para nós é a segunda e a terceira fase, né? Porque a primeira foi fixada no mínimo legal, então tá de boa. Na segunda fase, o juiz deu uma mancada, por quê? Ele condenou com base na agravante de crime praticado contra menor de idade, né? Contra criança. E aí, vejam só, tira a informação do denunciado
O juiz reconheceu o agravante previsto no artigo 61, inciso 2, a linha H do Código Penal, pelo fato da vítima ser criança. Ponto. Todavia, tal agravante somente poderia ser aplicado aos crimes dolosos e não ao crime culposo, como é o caso, sob pena de configuração de responsabilidade penal objetiva. Além disso, não havia possibilidade do réu saber que havia criança no veículo que estavam Júlio e Mário. Assim, requer que seja afastada a agravante em razão da idade da vítima, previsto no artigo 61, inciso 2, a linha H do Código Penal. Se tivesse um atenuante, a gente ia pegar para o juiz reconhecer. Então, a gente afasta as agravantes e aponta o reconhecimento das atenuantes. Aqui a gente não tinha, tá? Vamos prosseguindo. Concurso formal. Lembra que o juiz condenou em concurso material? Concurso material, quando mais de 2 ações, o sujeito ele pratica mais crimes, né? E aqui a gente não teve 2 ou mais ações, a gente teve uma única ação, né? E olha só, tira denunciado. O juiz reconheceu o concurso material, ficando a pena acomodada em 4 anos e 9 meses. Ponto. Tirou denunciado. Todavia, ocorreu o concurso formal entre delito. Olha a fundamentação jurídica. Já que com uma única conduta, o réu causou mais de um resultado. Causou ali 3, né? Assim, requer que seja afastado o concurso material de crimes, porque no concurso material a gente soma as penas, e aqui não é bom, né? E aí foi uma conduta apenas, reconhecendo o quê? O concurso formal dos delitos, devendo ser usado, se mantido a condenação, o critério da exasperação, que eu falei com vocês lá no começo, com base no artigo 70 do Código Penal. Regime carcerário, lembra? Ó, a gente vai fazendo o checklist do artigo 59, vimos lá dosimetria da pena, depois a gente foi, agora nós vamos para o regime carcerário. O que nós temos falado do regime carcerário? O juiz fixou o regime de reclusão em regime fechado, não foi? Olha só, o juiz fixou o regime inicial fechado de cumprimento de pena com fundamento na gravidade em concreto da conduta. Ponto. Tirou o denunciado. Todavia, nos termos do artigo 33, caput do Código Penal, não é possível fixar o regime inicial fechado ao agente condenado pelo crime punido unicamente com pena de detenção. Tanto o 302 e o 303 do CTB é punido por detenção. Então, não pode fixar o regime inicial fechado se o crime for punido unicamente com detenção. Então, faz o pedido, assim requer o afastamento do regime fechado, aplicando-se o regime aberto ou semiaberto, e faz a fundamentação. E a última, aqui ó, a última tese, né, o juiz ele não fixou, ele não converteu a PRL em PRD, porque passou de 4 anos, né? E aí, ele está certo? Não. Vamos ver por quê? O juiz não substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva de direito em razão do quando final, nos termos do artigo 44, inciso 1 do Código Penal. Ponto. Tirou denunciado. Todavia, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, independente do quanto da pena aplicada, já que o limite do artigo 44, inciso 1, que é, no caso, se a condenação for até 4 anos, é aplicável exclusivamente aos crimes dolosos. Aqui nós estamos falando de crime culposo, então não se aplica, né? Se tiver dado mais, não tem problema, é crime culposo. Tá? Então, é possível, sim, fazer a conversão em PRD, tá bom? Assim, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, nos termos desse artigo que nós mencionamos. Ponto. Desenvolvemos o direito, agora vamos fazer o pedido. E lembrando, o pedido, nós temos que começar falando isso aqui, ó. Ante o exposto, requer que seja conhecido e provido o presente recurso com a reforma da decisão, a fim de que... Gente, isso aqui, a FGV, ela muda bastante, porque na minha peça, que foi o exame 33, era só ter colocado conhecido e provido, já ganhava a pontuação. Porém, o medo é tão grande que a gente faz a formulação de todos os pedidos que a gente fez na tese. E aí nós vamos fazer também. Então, tudo que a gente pediu lá no direito, vamos pedir. Então, letra A, seja declarada extinta a punibilidade de cargo no que tange ao regime de lesão corporal culposa no veículo, na condução de veículo automotor, com base no artigo 107, inciso 4º do Código Penal. Teve a extinção de punibilidade, porque não houve a representação, e aí extinguir a punibilidade, porque passou de 6 meses do conhecimento da autoria do fato. Tivemos uma tese de mérito, né, de absolvição. Seja o réu absolvido. O pedido de absolvição, ele também é no artigo 386.
e que, como não houve provas suficientes de imprudência, né, vamos pedir aí no inciso 7º do Código de Processo Penal. Pedimos também para afastar a agravante de menor de idade lá, né, de criança. Então, seja afastada a agravante em razão da vítima. Pedimos também para ser reconhecido o concurso formal, porque vai pegar uma pena, exasperar, e aí a pena fica menor. Então, seja afastado o concurso material de crimes. Letra E, seja afastado o regime fechado, aplicando-se regime aberto ou semiaberto. Era crime punido com detenção, então não posso fixar o regime inicial fechado. E o último pedido que nós fizemos foi para fazer a substituição da PRL, a pena restritiva de liberdade, por restritiva de direitos. Nesses termos, pede deferimento, local, 3 pontinhos, 23 de setembro de 2019, é a mesma data que a gente usou lá na festa de interposição, advogado, 3 pontinhos, OAB, 3 pontinhos. Galera, espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo aí, com a estrutura do recurso de apelação. Qualquer dúvida, entre em contato comigo lá no meu Instagram, no meu e-mail, que eu deixei lá no último vídeo. Vou estar à disposição aí para vocês. E aí, qual vocês acham que vai ser a peça que vai cair aí agora nesse exame 34? Eu estou apostando que seja um agravo em execução. Será? Se bem que se fosse o recurso de apelação, o que eu vou fazer? Vai, ó, checkzinho. Pessoal, forte abraço, com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.